pastor chegou e ofereceu para ela fazer um curso bíblico, e essa pessoa disse: pastor, eu já fiz tanto curso bíblico. Como se não precisasse aprender mais. Você esteja disposto a aprender sempre. Crescemos na graça e no conhecimento do Senhor, amém? Atos capítulo 2, verso de número 42, nós vamos fazer uma leitura responsiva, onde eu vou estar lendo os pares e a igreja os ímpares. Diz assim o texto: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. A igreja? Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Amém. Podeis se assentar. Uma igreja viva, uma igreja saudável frutifica. Uma igreja saudável frutifica. Ainda lembro-me de um professor que eu tinha no mestrado, lá na PUC, ele era também sacerdote, padre, e ele diz, quando eu escrevi um artigo sobre igreja saudável, e ele falou assim para mim: eu gosto muito quando vocês evangélicos falam sobre igreja saudável, né? Porque a igreja tem que ser uma igreja, um corpo saudável. A igreja é um corpo de Cristo, amém? São pessoas que se tornam membros de um corpo, o corpo de Cristo, e ele precisa estar saudável. E um corpo saudável, ele cresce, ele frutifica. Não é? Uma árvore saudável, uma árvore frutífera saudável, ela dá muitos frutos, muitos frutos. Assim também tem que ser na vida do crente. Um crente saudável, ele frutifica. Uma igreja saudável, ela frutifica. Atos 2:42, então diz que eles perseveravam, vamos juntos? E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Quando eu estudava no seminário, a minha grande questão era saber o que marcava uma igreja cristã. Quais eram as características principais de uma igreja cristã? Não é? Porque ajuntar pessoas, um clube de futebol consegue melhor do que a gente, né? Pode estar um dia frio que for, se for uma final de campeonato, a pessoa vai gastar mais de R$1.000 para estar lá e vai estar celebrando. Pode estar chovendo, pode fazer sol, pode fazer frio, mas ela está lá, está lá, lutando pelo seu time, gritando, festejando ou chorando com o seu time. Não é assim? E o que ajuntar pessoas não é muito difícil. Mas o que diferencia uma igreja de uma organização que ajunta pessoas? Atos 2, essa parte que nós estamos lendo, é um sumário, né, um resumo de como a igreja ali vivia. Como os primeiros cristãos convertidos, eles estavam vivendo no seu dia a dia. Em Atos capítulo 2, 42, então fala para nós de 4 princípios fundamentais para uma igreja cristã. Quando ela se reunia, o que acontecia lá? Acontecia que eles tinham doutrina, eles viviam na comunhão, eles partiam o pão e tinha oração. Não é? Então, olhando para a igreja de Atos,
nós vimos que ela não era perfeita. Ela não era perfeita, mas era viva. Nós tínhamos lá, por exemplo, Ananias e Safira, que tentaram enganar a Deus. E de repente, quando entraram no templo, levando parte daquilo que tinham prometido, e veio o juízo contra a vida deles. Tinham problemas, tinham dificuldades, não é? Então a igreja, ela não era perfeita, mas era viva. Ela nasceu do mover do Espírito e foi sustentada pela prática intencional da comunhão, do ensino e da missão, como nós vamos ver a nova igreja, a igreja principalmente de Antioquia, levantando missionários, enviando Paulo e Barnabé para a primeira missão missionária, depois Paulo sempre voltando à sua base missionária e sendo reenviado para a plantação de igreja, para fortalecimento das igrejas. Então a vida da igreja não acontece apenas no templo. A vida da igreja não acontece apenas no templo, mas no partir do pão, na perseverança mútua e no cuidado real. Uma igreja viva não é medida por cultos cheios, mas por corações transformados e mãos em ação. Estar nos nossos bancos cheios, em um culto, um evento, não marca que se a nossa igreja está saudável. Esse é o grande perigo de igrejas que são baseadas apenas em programas, em eventos. Eu fico, hoje diminuiu bastante, hoje acho que o pessoal já entendeu um pouco mais como o pastor pensa, mas eu lembro que quantas vezes alguém vinha e falava, pastor, vamos fazer um culto de jovem, vamos chamar as outras igrejas para estar aqui com a gente. E aí eu pensava assim, mas o nosso objetivo como igreja não é fazer culto disso, culto da fogueira, culto do milho, culto da fazenda, culto da... Tinha culto para quase tudo, não é? Nossa missão não é fazer culto e juntar pessoas em torno deste culto. Não é? Nossa missão é viver para a glória de Deus, amém? E nem viver para a glória de Deus fazendo discípulos, cumprindo a grande missão. O nosso interesse não é encher esses bancos, não é ver esses bancos cheios, mas é que a nossa igreja esteja viva, frutificando, alcançando outras vidas, chegando a lugares mais longes que nós ainda não chegamos. Então nós ganhamos pessoas, investimos em pessoas para que elas possam ganhar outras pessoas. Não é para ficar fazendo festa para si mesmo, festa para nós mesmos, não é? Então quando nós olhamos aqui a igreja, era uma igreja viva, era uma igreja em ação, que tinha pessoas que tinham o coração transformado. Verso 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Uma vez uma senhora, conversando com uma senhora que não era da nossa denominação, e ela falando para mim, mas a igreja batista não tem doutrina? Falei, como é que é? A igreja batista não tem doutrina. Lá todas as mulheres usam calça, usam brinco, passam maquiagem. Não tem doutrina. E aí eu tive que explicar para ela que sim, a igreja batista tem doutrina. Mas a nossa doutrina é baseada nos ensinamentos dos apóstolos, né, que aprenderam com Jesus e deixaram registrados os ensinamentos de Jesus. A igreja batista tem doutrina? Sim ou não, igreja? Sim, porque a palavra doutrina é ensinamento. E o nosso ensinamento, ela está baseada e deve estar baseado na palavra de Deus, na Bíblia. Nós temos um princípio que diz que nós acreditamos que a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Ela é regra de fé e prática. Como palavra de Deus, como regra de fé e prática, isso nos ensina duas coisas. Primeiro, a prática. Aquilo que fazemos como igreja deve estar baseado nos ensinos bíblicos. Não é apenas uma invenção humana. Não é apenas uma invenção humana. Agora vamos ter o culto do passinho. Vamos dançar aqui, vamos fazer o passinho aqui.
culto, né, dos anos 60, dos anos 80, e vamos fazer aqui um baile, o culto do baile. Por que nós não fazemos isso aqui hoje? Por que nós não fazemos isso como igreja? Porque nós entendemos que aquilo que fazemos na nossa vida prática, do dia a dia e no nosso culto, a maneira que vivemos, tem que estar baseado nas Escrituras. Porque se nós não tivermos um parâmetro para a nossa vida prática, tudo serve. Tudo serve. Tanto é que tem igrejas hoje, para sustentar as suas práticas, eles têm abandonado a Bíblia, têm falado assim, não, a Bíblia precisa de uma atualização. Nós fazemos isso, mas nós somos movidos pelo Espírito, nós sentimos. Então, se eu estou sentindo, Deus está falando comigo, é porque está certo. É quase uma esquizofrenia, não é? Quase uma esquizofrenia religiosa. A pessoa vivendo uma fé que não está baseada nas Sagradas Escrituras, não tem uma referência, então para ele, tudo está certo. Tudo está certo. Então, viver uma vida baseada na palavra de Deus, a doutrina, ela é muito importante, queridos. Porque ela vai nos ensinar aquilo que nós devemos fazer e aquilo também que não devemos fazer. Por isso que é importante estudarmos a Bíblia. Por isso que gastamos horas na escola bíblica dominical, nos pequenos grupos, nos nossos grupos durante a semana. Por quê? Para que nós possamos mergulhar nos ensinos da palavra de Deus e não sermos como crianças, meninos, jogados pelo vento de falsas heresias para um lado e para o outro. A Bíblia é nossa regra de fé e de prática. Falei de prática, vou falar da fé agora. A nossa fé, ela precisa estar sustentada na Bíblia. Por quê? Porque tem muita gente que pensa o seguinte: se eu me sentir bem neste lugar, se eu me sentir bem nesse momento, então quer dizer que está certo. Aonde está o referencial dela? Está na Bíblia ou está nos seus sentimentos? Nos sentimentos. E a Bíblia diz que o coração, ele é enganoso. Então, se você apenas basear sua fé no seu sentimento, naquilo que você acha que é certo, porque você sentiu, você teve um arrepio, queridos, você corre o grande risco de ser enganado. E nesse tempo, diz Paulo em 2 Timóteo, capítulo 3, Paulo vai ensinar que nesses tempos difíceis que nós estamos enfrentando, vai vir muita gente enganando. E aí você sente um arrepio, você sente cócegas, você se sente ali emocionado, porque, acredite, existem pastores e denominações que estão se aperfeiçoando para que você possa sentir alguma coisa durante o culto. São luzes que brilham, são paredes que são pintadas de uma cor específica para você sentir-se mais aconchegado e você está mais sucinto a receber ali aquela palavra que vai te emocionar, meu lindo, minha linda, que vai deixar você lá no alto, né? Vai mostrar você como você é bonitinho, como você é bonitinha. Então, se você baseia a sua fé em palavras que te dão coceiras no seu ouvido, você está num grande perigo de estar indo para algum lugar, que é uma porta muito larga, que não é uma porta estreita, e que pode te conduzir à perdição e não à vida eterna. Porque a fé, queridos, tem que estar baseada em algo seguro. A fé, ela não é irracional. Ela não é ignorante. Mas vocês estudam muito a Bíblia. Por que nós temos que estudar a Bíblia? Porque nós sabemos em quem nós cremos. Amém? E nós cremos naquilo que a Bíblia diz. Porque nós entendemos que a Bíblia, ela é a palavra de Deus. É ela que nos alimenta, é ela que nos fortalece. Então, como igreja, precisamos basear nossa fé na palavra de Deus. Não apenas que alguém se levantou e disse assim: olha, eu tive uma visão hoje.
e vai acontecer isso e aquilo com você. A possibilidade de algo acontecer ruim ou bom na sua vida é muito grande. Então, muito cuidado com esse tipo de fé. A nossa fé tem que estar segura na palavra de Deus. Se alguém vier e falar para você algo assim, você que conhece a Deus, conhece a Jesus, você fala, eu sei em quem eu creio. Amém? E eu sei que pode acontecer algo bom ou ruim, mas em todo momento Ele está comigo e não me abandona. Mesmo nesse barco sendo atacado por ventanias de um lado, pelo outro, eu sei que o meu Senhor está comigo e Ele é poderoso para transformar essa tempestade numa grande bonança. Então, basear a sua fé na palavra de Deus. Perseverar implica disciplina espiritual e fome contínua pela verdade. Cada dia você tem que levantar, ter uma disposição de ler a Bíblia. Ai, mas é chato, é cansativo, é difícil. Sem sombra de dúvida. Muita coisa boa vai concorrer para você não ler a Bíblia. Não é? Você consome mais a rede social ou as escrituras? Quanto tempo a mais? Quanto tempo você passa nos réus, passando ali o dedinho para, rolando a rolagem ali, procurando alguma coisa para gerar uma dopamina no seu cérebro, algum prazer momentâneo? Ou você pega a sua Bíblia que não tem um botão para ligar, não tem uma barra de rolagem, e você a lê? Aonde mais você consome o seu tempo? Jeremias capítulo 2, verso 13, diz assim a palavra de Deus. O meu povo, vamos juntos? O meu povo cometeu... Muito bem, então o meu povo cometeu 2 pecados aí, 2 crimes. Eles abandonaram a fonte de água fresca. Abandonaram a fonte de água fresca. E cavaram cisternas rachadas, cisternas rasas, que não retêm água. Quantos desses réus que você assistiu durante a semana, essas mensagens que você viu durante a semana, você lembra hoje? Quantas? Pouquíssimas. Porque o cérebro não retém essas porcarias, porque ele sabe que não é útil para você. Foi feito um teste numa sala de aula, o professor deu 2 problemas, ou melhor, deu o mesmo problema para 2 grupos. E aí em um grupo ele disse, vocês não vão usar a inteligência artificial. Vocês vão fazer na cabeça, do jeito que vocês aprenderam. Vamos tentar fazer sem inteligência artificial. O segundo grupo fizeram a mesma atividade, só que com inteligência artificial. É claro que aquele com a inteligência artificial resolveu muito mais rápido. Muito mais rápido. O segundo gastou mais do dobro do tempo que o primeiro grupo resolveu o problema. Os 2 chegaram num resultado muito parecidos. Claro que aquele que fez com a IA, muito mais rápido. Muito bem. Passou-se uma semana. O professor pegou o mesmo exercício. E agora colocou os 2 grupos para resolverem, sem a inteligência artificial. Quem você acha que resolveu mais rápido agora? Aquele que fez com a inteligência artificial nem lembrava mais. Que tinha feito o exercício. Por quê? Porque quando você não fica escravo, dependente da inteligência artificial, ou quando você não consome algo, você tem a procura, você exercita o seu processo mnêmico, o seu processo de memória,
você exercita ali outras inteligências, outras habilidades para fazer a conexão ao seu conhecimento, aquilo vai fazer que o seu cérebro, que é plástico, que ele é moldável, ele vai exercitar o seu cérebro. A mesma forma acontece quando nós estudamos a palavra de Deus. Se você se alimentar apenas dos réus, das mensagens curtas, shorts, não vai render, não vai pendurar a sua fé. Porque ao mesmo tempo que você rodou e viu uma mensagem da fé, daqui a pouco vem uma piada. Daqui a pouco vem uma coisa ali, uma bobagem que vai tirar aquela palavra que foi semeada naquele réus, naquele momento, para outra coisa. E vai inundar aquele coraçãozinho raso de porcarias e sujeiras, que daqui a pouco você nem lembra mais do texto, da palavra que foi lida, que foi ensinada naquele curto período de tempo. Então leiam a palavra. É chato? Ah, mas é chato mesmo. Mas depois que você começa a provar dessa palavra que é boa, eficaz, ela começa a trazer vida, trazer ânimo, trazer força, te fortalecer. Quando você começa a se aperfeiçoar, aquele momento de canseira vai se deixando, vai se esvaziando, o inimigo vai se afastando da sua vida, aqueles pensamentos de morte, pensamentos de miséria, aqueles pensamentos de vingança, vão se dando lugar aos pensamentos da palavra de Deus. Então você vai inundando, vai enchendo o seu coração, vai enchendo a sua alma, vai se enchendo a palavra de Deus. E sabe o que acontece? Como aquela cisterna, a sua alma vai se deleitando, vai se enchendo da presença de Deus. Se a sua fé é rasa, talvez sua fome por verdade seja pequena. Assuma um compromisso semanal de estudo bíblico. Assuma a responsabilidade por crescer na palavra de Deus. Ah, não estou com vontade hoje, mas todos os dias, leia a palavra de Deus, com vontade ou sem vontade. Porque quando você começar a ler a palavra de Deus, mesmo sem vontade, a vontade vai chegar. Sim ou não? Leia, mesmo sem vontade. Porque no momento que você estiver lendo, a vontade vai chegar. Uma igreja saudável valoriza a doutrina bíblica e rejeita ensinos distorcidos. Então, quando nós entendemos o que é verdade, o que a palavra de Deus nos ensina, nós entendemos o que precisamos e também aquilo que nós não precisamos. Segundo, conectados em comunhão sincera. Atos 42, 42, a parte B diz: e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. Verso 44 diz: todos os que estavam juntos, todos os que creram, estavam juntos. Aqui nós vemos a palavra comunhão. A palavra comunhão no grego é koinonia, e é mais que confraternização. E falar em confraternização, ontem nós tivemos um momento muito especial. Nosso encontro de casais, nossa formatura dos casados para sempre. Parabéns aos formandos. Foi uma noite muito especial ontem, ouvindo os testemunhos. Teve até pedido de casamento, né, Roberto? Coisa boa, que Deus abençoe vocês, viu? Então, comunhão, a koinonia, é mais do que fazer festa, é mais do que uma confraternização, é vida compartilhada. O partir do pão inclui a ceia, símbolo da nova aliança, uma refeição de amizade, porque a fé, ela é pessoal, mas ela não é privada. A fé, ela é pessoal, mas ela é compartilhada, ela é pública, porque aquilo que eu creio vai moldar as minhas atitudes, o meu modo de ser diante da sociedade. A minha fé, ela é pessoal, intransferível, porque ela é minha, mas ela se manifesta de uma forma comunitária. Ninguém é crente isolado, sozinho.
Impossível você cumprir o segundo grande mandamento que o Senhor nos diz, amar ao próximo como a si mesmo, dentro de um quarto fechado, vendo no celular os cultos. Impossível você exercitar a sua fé comunitária no sentido de você partilhar este pão, de partilhar a sua vida na vida. Atos 5,42 diz que eles estavam todos os dias, vamos juntos? E todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Então, todos os dias. Qual é o dia da igreja, pessoal? Alguém em algum momento pensou que era no sábado, outros grupos pensaram que era no domingo, mas os primeiros discípulos, os apóstolos, entendiam que eram todos os dias. Todos os dias. Tem gelo para mim, se trouxe gelado, está gelada mesmo. Todos os dias. Então participe de um pequeno grupo durante a semana, participe dos cultos semanais. Participe do Boa Memória, toda segunda-feira às 15 horas. Participe. Esteja junto com outros crentes, se reunindo. Tiago 5,16 vai dizer o seguinte: confessai, vamos juntos? Confessai, pois, os vossos pecados uns e orai para muito pode, por sua eficácia, a súplica. Queridos, tem algo importante para nós entendermos aqui. Nós cremos que Deus é o único que pode perdoar pecados, amém? Mas o processo de cura deste mal do nosso coração, das nossas tentações, do pecado, ele perpassa por meio da comunidade. A cura, um processo terapêutico, um processo saudável, ele perpassa no momento na qual eu estou disposto, eu me rendo aos pés do Salvador, me entrego a Ele começa um processo de transformação, e Ele começa a remover o meu orgulho, a minha vaidade. E o processo de cura diz aqui que nós partimos de um processo de confissão, de eu poder chegar para o meu irmão, encontrar alguém de confiança, alguém que eu possa conversar e dizer assim: me ajude, que a tentação está forte, me ajude para eu não cair mais nesse erro, me ajude. É confessar o pecado um ao outro, é você estar disposto e rendido aos pés do Salvador, e de uma forma transparente poder chegar aqui sem máscara, poder chegar aqui sem fingimento, uma fé sem fingimento. Você aqui não precisa sustentar algo que você não é. Você é amado de Deus, você é amada do Senhor. Diga à pessoa que está ao seu lado: Jesus te ama. E nós também. A igreja te ama. Nós não estamos aqui para te acusar, para te machucar, para te julgar, não somos um lugar de julgamento, mas somos um lugar de cura, um lugar de que traz vida. Amém? Não um lugar de acusação. Mas você, na sua vaidade, no seu orgulho, se mantém aí fechado, que em nome de Jesus, que o Espírito Santo nesta manhã te visite, e você possa encontrar pessoas aqui, que você possa se sentir amado, acolhido, e possa encontrar pessoas que você possa abrir o seu coração, e o Senhor ministrar esta cura, que tantos anos tem te incomodado, essa amargura, esse peso no seu coração, porque você sim é amado, é amada do Senhor. Eu lembro, logo quando eu cheguei, nós tivemos um problema sério aqui, uma família muito passando por uma dificuldade. Eu chamei um diácono, e esse diácono falou assim: não, precisamos chamar mais uma pessoa, pastor, porque isso aqui está muito pesado para nós dois. Aí eu falei: então vamos chamar mais um diácono. Foram dois.
E aí eu cheguei para esses diáconos e disse: vocês querem ver essa família reestruturada, essa família reconstruída? E eles disseram: claro, pastor, nós amamos essa família. Então preste atenção, aquilo que eles vão falar para nós deve ficar unicamente conosco, porque eles precisam aprender a confiar em nós. Eles podem confiar em vocês? Eles podem confiar em vocês? E eles disseram: claro, pastor, sim. E alguém já tinha me dito que aquele irmãozinho, aquela irmãzinha que estavam naquele grupo, tinha um dom de uma língua muito grande. Era como aquela história dos 3 diáconos que estavam pescando. Não sei se era diácono, mas estavam ali pescando. Já ouviram essa? Estavam pescando. História de pescador, né? Estava pescando. E aí um, entendendo, falou assim: olha, eu estou aqui com vocês, nesse lugar aqui, e Deus tem falado para mim confessar um pecado. E aí um disse assim: eu tenho um problema com a bebida. De vez em quando passo naquele bar e tomo uma e chego em casa ruim. E aí ele começou a chorar, todos choraram com ele. Aí o outro, quebrantado com a confissão do amigo, e disse: eu também preciso confessar algo. Eu tenho um problema com a pornografia. Se eu estou em casa sozinho, eu vou naquele computador, eu pego aquele aparelho. E ele começou a chorar, desabafar, quebrando o seu coração ali. Aí o terceiro, olhando para os dois, quebrantado, disse assim: ai, queridos, orem por mim. Eu tenho dificuldade de ficar quieto. Eu tenho dificuldade de ficar quieto. Tinha um dom da língua grande, muito grande. Ainda bem que ele percebeu isso. Para a gente ser essa comunidade terapêutica, essa comunidade de transformação, precisa haver confiança um no outro. Precisa haver confiança um no outro. E louvado seja Deus que isso tem diminuído. É difícil acabar com esses tipos de coisas. Mas graças a Deus tem diminuído, e aqui pessoas têm, através dos cursos da vida, através dos cursos de discipulado, dos pequenos grupos, quantos momentos transformadores a gente tem vivido, não é mesmo? Porque nós estamos aprendendo a confiar uns nos outros, a guardar segredos uns dos outros, porque confessar não é jogar no ventilador e todo mundo ficar sabendo. Mas é você chamar alguém de confiança, algum irmão, alguma irmã, você poder abrir o seu coração para ele. E lançar fora isso aí que está aí dentro, te machucando, te ferindo por tantos anos. Que em nome do Senhor Jesus, que sejamos esse lugar de transformação, amém? Então, procure pessoas com quem você pode ser honesto, com quem você pode compartilhar as suas lutas. E eu creio que aqui há muitos irmãos que se preocupam uns com os outros, e que com certeza você procurar alguém para você orar junto, para você conversar, essa pessoa vai estar disposta a isso, sem julgamento. Sem julgamento. Uma igreja saudável vive em comunhão, investe em relacionamentos e promove unidade. Terceiro, uma igreja saudável, ela é cheia de oração, amém? Cheia de oração e temor. Verso 42 diz: e nas orações, verso 43 diz: em cada alma havia temor. A palavra temor aqui, ela não é questão de temor de medo de destruição, mas é um temor um medo, uma reverência diante da santidade de Deus. É você reconhecer o quão santo Deus é, e nós entrarmos diante dessa comunhão uns com os outros, reconhecendo que a nossa comunhão não está baseado apenas no nosso estilo de vestir, na nossa maneira de falar, nos nossos gostos, nas nossas preferências. Mas a nossa comunhão é a nossa unidade em Cristo
e por meio do Espírito Santo que nos une um com o outro. É algo místico, misterioso, na qual o Senhor faz de pessoas tão diferentes, mas faz apenas um corpo, uma unidade. Essa é uma ação divina, é só Deus que pode fazer isso. Sem oração, somos uma organização qualquer. Com oração, somos um organismo vivo, porque nós clamamos àquele que tudo pode. E nós cremos em um Deus que ouve oração, amém? Você já teve uma oração respondida? Quem já teve oração respondida? Olha aí, quanta gente. Porque Deus escuta, Deus ouve oração. Então não pare de clamar, não pare de orar. Ore em todo momento. Reative a oração familiar, ore com alguém. Eu lembro que quando eu cheguei e começamos a fazer aquele momento de oração durante o culto, se levantou uns 2 ou 3 irmãos, chegaram para mim e disseram: pastor, tem que parar com isso. É muito barulho na hora do culto. Pastor, tem que parar com isso, é muito chato ter que levantar do meu banco e ir por um outro banco para orar com uma outra pessoa. E eu disse: realmente, é muito difícil. É muito difícil ir para a China, é muito difícil ir para a África, é muito difícil você ser missionário nos presídios. Louvado seja Deus, que Deus tem levantado homens e mulheres para isso aqui. É muito difícil você ir nos hospitais para orar com os enfermos, mas louvado seja Deus, que Deus tem levantado homens e mulheres aqui para isso, amém? Mas levantar do seu banco para ir conversar com o seu vizinho, que isso, meu irmão? A Bíblia aqui diz que a igreja crescia. Olha só que interessante, não está no roteiro aqui, mas ele diz em Atos 2, o verso 47, diz assim: louvando a Deus e contando com a simpatia. Mas que gente antipática, mais chata, tão antipático que nem com as pessoas que sentam no banco do lado pode levantar e olhar no rosto da outra pessoa. A Bíblia nos diz que o povo de Deus é um povo simpático, que a alegria do Senhor formazeia o rosto. Aqui não tem lugar para gente feia, mas gente linda, cheia do Espírito Santo de Jesus. Porque é Ele que nos embeleza. Talvez você esteja sofrendo por um momento de dor, de dificuldade na vida, tudo bem. Mas a alegria do Senhor é a nossa força. Alegrai-vos sempre no Senhor. Que nesse momento o Espírito Santo possa alegrar o seu coração. E você dá um sorriso aí. Dá um sorriso para o seu irmão que está ao seu lado aí. Olha aí. Um sorriso bonito, cheio de Deus, cheio da presença do Senhor. Pois é, alegria no coração formoseia o rosto, alegria no coração, o coração é um bom remédio para a vida. Se você está tão carrancudo o dia inteiro, você já acorda carrancudo, como se tivesse chupado limão a noite inteira, não é? Eu ia falar de pimenta, mas ontem teve uma pimenta na feijoada. Irmã Valdete, que feijoada foi aquela? Coisa boa, hein? Vocês não são professor da EBD, perderam. Os professores foram abençoados ontem. Coisa boa, não é? Mas tem gente que acorda, parece que já chupou limão, misericórdia. É difícil, é dura a vida. E se continua assim por muito tempo, deixa eu falar, pode ser patológico. Precisa de ajuda. Escute aqui o pastor. Se você está com seu cônjuge, com a pessoa lá, seu filho, sua filha, é carrancudo, todo momento, toda hora, não esboça um momento de alegria, um sorriso, procure ajuda. Isso pode ser patológico. E ninguém merece viver como gente chata dentro de casa a vida inteira. Procure ajuda. Amém? Então, diz o texto que enquanto, olha só, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, enquanto isso, o que acontecia? Acrescentava-lhes o Senhor. Então, gente boa,
no momento na qual de oração, ajuda aí. Mas quebra esses preconceitos aí, que você aprendeu. Mau preconceito. Mas essa pessoa é diferente de mim. Ela pensa diferente de mim. Tudo bem. Amém por isso. Porque nós não somos máquinas, não somos robôs, não precisamos pensar igual todo mundo. Chega mais perto desse irmão, ore por ele, ore por ela, ore uns pelos outros. Ajude em oração. Eu acho que não é tão difícil assim. Eu não quero quebrar isso. Eu sei que para alguns pode ser difícil se relacionar, é difícil quebrar algumas crenças mais internas. E o mundo tem cada vez mais ensinado que essa questão individualista, cada vez mais nos colocando dentro de uma bolha. Não, Deus nos criou, não nos criou para ficarmos numa ilha isolada. Deus nos criou e nos formou para que nós sejamos um corpo, o corpo dele. Cada das pessoas que estão aqui são importantes para o seu crescimento. Quando você falta, quando você não participa dos cultos, você faz falta aqui. Amém, igreja? Quando você não vem, você que é membro da igreja, você faz falta. Porque se Deus te colocou aqui nesse corpo, com um propósito, e você é importante, cada membro aqui é importante, para o funcionamento da igreja, para a igreja ser edificada. É importante você descobrir os seus dons, descobrir os seus talentos. Então precisamos orar uns pelos outros, orar para que esse irmão se santifique mais, para que esse irmão vença as suas tentações, para que esse irmão descubra o seu dom, o seu talento, para que ele cresça na graça e no conhecimento do Senhor, que ele comece a voar, que ele comece a prosperar na sua vida financeira, amém? Que ele comece a melhorar na sua vida familiar, que o Senhor o prospere e o conduza a cada dia a viver grandes coisas que o Senhor tem para a vida dele. Porque o diabo vem somente para matar, roubar, mas Jesus veio para quê? Vida e abundância. Louvado seja Deus, que você possa viver a prosperidade, que você possa viver na bênção do Senhor, que a cada dia que o sol se levante sobre a sua vida, venha brilhar e aquecer o seu coração, e você possa dizer, obrigado Jesus, porque esse é o dia que o Senhor fez. Então ore. 4. A igreja lá vivia com generosidade e com propósito. Verso 44 diz, vendiam as suas propriedades e bens. Verso 45, distribuíam o produto entre todos. Não era um comunismo forçado, mas liberalidade voluntária. A generosidade era fruto do espírito e da compaixão cristã. Por quê? Porque quando nós chegamos a Cristo, em Deus, nós entendemos que nós não somos dono, mas sim mordomos. Você não é dono, você é mordomo. Porque tudo aquilo que você é, tudo aquilo que você tem, você só é o que é, e você só tem o que tem, por causa da bondosa mão do Senhor. Amém? Preste atenção nisso. Porque tem muita gente forçando querer ser aquilo que Deus não planejou para ser e querer ter aquilo que Deus não está abençoando. Você pode até conquistar isso que você está querendo. Mas a grande pergunta é, será bênção sobre a minha vida, a minha família? Você não é dono, você é mordomo. Amém? Em Atos, nós temos o exemplo de Barnabé, José, conhecido como Barnabé, capítulo 4, que nos ensina que Barnabé, ele tinha uma propriedade e ele vendeu e distribuiu e ajudou muitas pessoas na igreja. No capítulo seguinte, no capítulo 5, fala de Ananias e Safira, talvez incentivados, motivados pela fama que José começou a ter, também tinha uma propriedade que não estavam usando. Aí eles decidiram vender aquela propriedade, só que esconderam parte do valor, e disseram que iam dar à comunidade da igreja. Mentiram, queriam ter fama dentro da igreja, tem muita gente assim,
querendo se aproveitar dos irmãos. E Deus trouxe juízo. Você não é obrigado a dar nada. Porque quando a gente dá algo, é porque é nosso. Mas nós entendemos, conforme diz em Malaquias capítulo 3, verso 8, que diz assim, vamos juntos? Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais, e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Por quê? O povo de Israel, quando nós estudamos o livro de Levítico, nós estudamos o livro de Levítico aqui, capítulo a capítulo, versículo a versículo, lembram disso? E nós aprendemos que Deus, o povo de Israel, eles dedicavam 10% o dízimo ao Senhor, não era deles. Quando o primogênito, lembra do primogênito lá do Egito, foi morto quando houve a passagem do anjo da morte, e o sangue do cordeiro foi colocado nos umbrais, Deus então vai pedir a primogenitura de todo o povo de Israel. Então o que eles faziam? Quando o filho nascia, eles iam levar um sacrifício como oferta, como substituição, como propiciação pelo aquele primogênito. Porque eles dedicaram, eles fizeram um pacto, fizeram uma aliança com o Senhor. Mas nós vimos também que o dízimo, ele antecede até mesmo este ato da lei, quando o próprio Abraão devolve o dízimo a Melquisedeque, antes mesmo do surgimento da lei. Então nós percebemos que o dízimo, ele não é algo que é nosso. Por isso que eu estou falando que dízimo não é dado. Como que você vai dar algo que não é seu? Não é seu para você dar. O dízimo também não é pago. Você não paga dízimo. Né? Tem igreja que faz promoção de dízimo. Não sei como isso. O dízimo não é pago. Porque não é uma dívida, não é, ou melhor, Deus não cobra. Porque já é dele. O que o crente faz? Ele devolve. Aquilo que Deus lhe deu, ele devolve. Porque Deus nos dá tudo que temos, tudo que somos, para que nós possamos devolver a Ele, como bons mordomos que somos, e viver para a glória dEle. Amém? E como devemos fazer isso? Paulo diz lá em 1 Coríntios, 2 Coríntios capítulo 9, verso 7, ele diz assim, cada um, vamos juntos? Cada um contribua, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Uma igreja saudável, ela é generosa, partilha recursos e combate o egoísmo. E eu fico muito feliz de fazer parte desta igreja, porque todo momento, todo apelo que chega até nós, não teve um que não foi atendido. Recentemente, conseguimos comprar o automóvel para a missionária, algo para nós que parecia impossível. Deus levantou os recursos, e pessoas generosas se levantaram para ofertar. Que Deus te recompense abundantemente. Quantas vidas chegaram aqui? Pastor, estou sem nada aqui na geladeira. E a gente manda mensagem para a liderança. Às quartas-feiras, a sopa solidária. Que não é barato fazer essa sopa. Não é barato essa sopa. E toda semana tem os irmãos ofertando para a sopa. Então, meu muito obrigado que você tenha entendido a sua mordomia. E para finalizar, a equipe de louvor aqui em cima, multiplicando com alegria e simplicidade, versos 46 e 47 de Atos 2, diz que eles comiam junto com alegria e singeleza de coração, verso 47, louvando a Deus, e o Senhor lhe acrescentavam os que iam sendo salvos. A adoração era diária, simples e vibrante. Simples e vibrante. Queridos, louvar a Deus é algo que deve contagiar-nos.
louvar a Deus tem que ser algo vibrante, algo alegre, porque o nosso Deus merece uma adoração do nosso coração, o melhor que nós fazemos. Está difícil, muitas vezes está difícil, mas quando a gente vê uma pessoa que gasta quase o seu salário para ir num jogo de futebol e fica lá no relento, tomando chuva, tomando sol e gritando por seu time, empurrando o seu time, da onde vem aquela motivação? De mais um campeonato? De mais uma bola entrando dentro da trave? Mas quando nós chegamos aqui, nós estamos diante daquele que fez os céus e a terra. Nós estamos diante daquele que é o Rei dos Reis, diante daquele que é o Senhor dos Senhores. Ah, meu querido irmão, a minha alegria aqui não pode ser menor do que aquela que está no campo de futebol, porque eu tenho motivo para se alegrar no Senhor, sim ou não? Eu tenho motivo para aqui dar um grande grito de júbilo e dizer glória a Deus! Eu tenho motivos aqui para engrandecer o nome de Jesus. Sim ou não? Então quando você vier, que a sua adoração seja singela, mas seja alegre, seja vibrante, que do seu profundo do seu coração você encontre motivo de agradecer ao Senhor e reconhecer que este é o dia que o Senhor fez, é mais um dia que eu vou viver para a glória dEle, que se ontem foi difícil, se eu apanhei ontem, se eu caí, tropecei ontem, hoje o Senhor me dá a vitória, hoje o Senhor me levanta para que eu possa viver mais um dia. E como nós podemos terminar essa mensagem? Talvez dizendo, igreja saudável não cresce para ser grande, mas cresce para alcançar vidas. Nós não fazemos isso que fazemos para encher os bancos, mas fazemos o que fazemos aqui, para que a sua vida seja melhor, uma vida próspera, uma vida abençoada diante de Deus. Porque quando a sua vida é abençoada diante de Deus, isso impacta toda a sua família, toda a sua comunidade, e você começa a alcançar pessoas. Como foi tremendo ontem ouvir o testemunho e dizer assim, ele mudou, e mudou mesmo. Porque é isso que Jesus faz na nossa vida. Quando Ele entra, não tem coração tão duro que Ele não possa quebrar, não tem vida tão torta que Ele não possa endireitar. Então quando o Senhor nos salva, nos resgata, nos transforma, é para que a gente possa ser luz nas nações, que nós possamos ser sal da terra e luz do mundo, que nós possamos fazer a diferença como discípulos do Senhor, que você vai ser grande, você vai viver grandes coisas na sua vida, não para mostrar que você é bonitinho ou bonitinha, não para mostrar que você pode, mas para mostrar que da onde o Senhor te tirou e aonde o Senhor está te conduzindo, é Ele, por Ele e para Ele, e é somente Ele que pode fazer essas coisas.